Maria, me inscrevi na Global Moon. Será minha primeira simulação da ONU. Alguma dica? Excelente pergunta, Gui. Vamos do início, não sei se tem alguém novo. Maria, o que são simulações da ONU? Simulações da ONU nada mais é do que um programa, uma oportunidade que tem tanto brasileiras, simulações brasileiras, quanto internacionais, que visa simular um comitê oficial da ONU. O que isso significa? Eu espero que vocês saibam, gente, pelo amor de Deus, que a ONU ela tem ali alguns países membros, que são 193 países, salvo engano. Eu que eu sempre fico em dúvida nessa, porque eu acho que saiu 3, era 6. Mas enfim. Então, a maioria dos países do mundo está lá na ONU. E eles se encontram para debater problemas. Exemplo, Maria. Vamos debater a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque é um problema mundial. Vamos debater a educação da mulher ao redor do mundo. Isso é um problema mundial. Não, Maria, vamos debater o trabalho escravo infantil ao redor do mundo. É um problema mundial. Então, a ONU foca em problemas mundiais, principalmente. Legal. Aí, cada país vai lá debater. Então, Bangladesh vai levar olha, meu país aqui, a gente está com um problema disso. Aí o Brasil vai falar, olha, a gente está com esse problema, mas a gente está tentando resolver. A gente vai fazer a mesma coisa na simulação da ONU. Só que cada país vai ser representado por um aluno, por uma pessoa que está participando da simulação da ONU, como vai ser o caso do Guilherme. Então, o Guilherme, ele vai participar de uma simulação da ONU, que é da Global Moon, que é uma simulação brasileira. Você pode pesquisar o Instagram dela, você vai achar lá. E ele vai representar um país. A Maria, se ela fosse participar, ela ia representar outro país. Aí a Duda ia representar outro, a Kim ia representar outro, e a Aline outro. E daí vamos supor que o tema é o trabalho infantil ao redor do mundo. E eu represento o Brasil. Aí eu vou estudar. Dicas, Guilherme. Aí eu vou estudar, eu vou pesquisar como é esse tema no Brasil? Como é os índices de trabalho infantil aqui? A gente tem alguma lei contra isso? Como que o Brasil está lutando contra isso? Em quais estados a gente tem mais casos? Aí a Aline, ela representa o Canadá. Ela vai fazer a mesma pesquisa, só que no país dela. Aí a gente vai se juntar, que é os dias da simulação da ONU, e a gente vai conversar, a gente vai debater, a gente vai ter uma conversa diplomática de como resolver esse problema. Então a gente vai buscar soluções juntos. Isso é uma simulação da ONU. Aí, dicas para a primeira simulação da ONU. Excelente pergunta. Primeira coisa, fica calmo, porque a gente fica muito nervoso no primeiro dia da nossa primeira simulação da ONU. A minha primeira simulação, eu quase infartei, entendeu? Mas fica calmo, porque todo mundo que tá ali, Guilherme, eles passaram por esse momento. Eles tiveram uma primeira simulação e foi difícil para eles também. Eles estavam nervosos e afins. Assim, vocês têm que pensar que as pessoas mais fodas na simulação da ONU, aquelas pessoas que já foram em muitas simulações, 50, 60, 70 simulações, eles começaram de algum lugar. Então você também está começando. E eu acho que é importante que você respeite esse processo. Inicialmente, eu até recomendo que você fique mais na sua. Ouça mais. Você está ali para aprender. Na sua primeira simulação da ONU. Suas 5 primeiras simulações da ONU é para aprender. Aí depois você já está ensinando. Eu falo que você precisa de 5 simulações para começar a ensinar. Então, a sua é a primeira. Você está ali para aprender. Preste atenção no como os delegados estão falando. Tá com dúvida? Pergunta. O diretor, a mesa, eles estão ali para tirar suas dúvidas. O diretor, a mesa, eles vão estar organizando o debate. Não fala se você não tiver certeza. Fica na sua, você não é obrigado a falar. Então, inicialmente, talvez ouça mais. Preste atenção nos outros delegados, como que eles estão falando, como eles estão gesticulando, qual o tom de voz deles, como que eles implementam o argumento, eles estão sendo mais pacíficos ou eles estão sendo um pouco mais agressivos no discurso dele. Você tem que aprender com eles, que é assim que você vai aprender. Se você já sabe o seu país, Guilherme, eles vão te passar o país que você quer. É provável que na sua inscrição você demonstrou interesse em representar alguns países. O que eu recomendo? Pega o tema, vou dar um exemplo. O tema, vamos falar que é o quê? O tráfico de pessoas. Vamos falar que o tema do Guilherme é o tráfico de pessoas. Aí pergunta lá, tráfico de pessoas no e o seu país, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Leia sobre primeiro em português. Olha só a dica. Pega lá e lê sobre em português. Eu ouvi isso do Pedro, que é até um mentorado nosso aqui do M60, que participou de várias simulações internacionais. Depois, pesquisa em inglês. Pesquisa o mesmo tema, só que em inglês. Vai ler os artigos em inglês. Porque sabe qual que é o problema, Gui? Quando você participa de simulação brasileira, normalmente os brasileiros, a gente só pesquisa em português. A gente vai lá e coloca tráfico de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, em algum lugar. Mas para você sair na frente, você pesquisa em inglês também, porque vai ter artigos diferentes. Daí pesquisa em inglês e leia os artigos em inglês. Se o seu país for de língua espanhola, se você pegou ali um país que fala espanhol, pesquisa em espanhol também, porque vai ser outras pesquisas, vai ser as notícias do país que vai estar saindo. Então essa é a minha primeira dica. Abre um documento no Word, aí começa, abre 3 guias no seu Google, ou vai uma de cada vez. Primeiro pesquisa em português, o comitê do seu comitê, o tema, no seu país. Leia. Viu algum dado interessante? O que é dado interessante? Alguma possível lei? Alguma ação que aconteceu, alguma número, dados, não, teve tantos em tal mês. Então, informação interessante ou alguma informação, alguma fala
do presidente do país, alguma fala do primeiro-ministro falando que ele é contra aquilo, que ele defende tal coisa, copia aquilo para o seu documento do Word, coloca o link junto, porque você tem que dar suas referências, coloca o link. E começa ali já a criar um banco de argumentos, um banco de dados. Aí você faz a mesma coisa pesquisando em inglês e espanhol, se o país for espanhol. Se não for, se for inglês, pesquisa só português e inglês. Começa a criar um banco de dados. Depois, você vai lá no seu documento, você já pesquisou. Tá com vários dados ali no seu documento no Word. O que eu recomendo? Já escreva o seu discurso inicial. O que é o discurso inicial, Maria? O discurso inicial é o discurso que você vai falar, vai ser a sua primeira fala dentro do comitê, né? O diretor fala, olha, agora a gente vai dar início ao discurso inicial. E ele vai chamar um delegado por um. Ele vai falar, tipo assim, passo a voz para a delegação dos Estados Unidos. Aí o cara dos Estados Unidos vai fazer o discurso inicial deles. Aí o que você vai falar no seu discurso inicial? Você vai se apresentar, você vai falar que a delegação do seu país, dos Estados Unidos, do Irã, não sei, tá muito feliz de participar dessa. Porque ali você não é mais o Guilherme, você é a delegação do seu país. Então, quando você for falar um argumento, você não vai falar, eu acho que a gente tem que ir contra isso daí, entendeu? Você fala assim, a delegação do Irã, a delegação da Austrália abomina a ação de tal e tal e tal. Então, você sempre vai se referir como delegação, ok? Então, faça aquele banco de dados de argumentos, escreva seu discurso inicial para você ficar menos nervoso no dia da simulação. Você já vai saber o que você vai falar. E lista os argumentos. Coloca lá, argumento 1. Não exatamente você vai seguir na ordem, mas coloca lá, argumento 1. Aí pega os dados. No ano de 2020, o nosso país teve uma queda no número de não sei o que. Isso é legal. Entendeu? Você já listar os seus argumentos. Outra dica sobre o DPO. Não sei se você vai ter que escrever DPO. A maioria das simulações tem, Gui. O que é o DPO? É o documento de posição oficial. É um documento que você vai escrever. É uma página no Word, basicamente, onde você vai deixar claro qual é a posição do seu país. Tem vários modelos de documentos. Normalmente, a própria simulação, como a Global Moon, eles passam para você um exemplo. Eles vão falar, olha, Guilherme, a gente quer desse modelo aqui. Você vai seguir o modelo. Eles podem pedir brasão de armas, bandeira, ou alguma coisa do tipo, e você tem que deixar naquele molde, né? Naquele template ali que eles te passaram. E o que tem que conter no DPO? Tem que conter, basicamente, qual é a posição do seu país. O que você vai defender dentro do debate. Lembrando, não é a sua opinião, é a opinião do seu país, a posição dele. Aí você vai colocar lá, a delegação do Irã, ou do país que você defende tal coisa, ou abomina tal coisa, é contra tal coisa, tal. Segundo a lei número tal, aí você pode citar uma lei que tem no seu país, os brasileiros, entendeu? É alguma coisa assim. Basicamente, acho que essa é a minha dica. Se prepare com antecedência, pesquisa, crie um banco de dados de argumentos para você não ficar lá olhando para a parede, entendeu? Você ter o que falar, se caso você queira falar. Mas lembre-se, você não é obrigado a falar. Você tá no controle, sabe? Numa simulação do ONU é muito você que tá no controle. Então, esteja inicialmente como sua primeira para aprender. Fala, não, eu estou indo lá, Maria, para aprender. Então, eu não tô indo para julgar ninguém. Eu não tô indo para xingar o outro delegado. Eu tô indo para aprender com eles, porque provavelmente eles são mais experientes do que eu. Outra coisa. Simulação da ONU é legal, Guilherme, porque você começa participando das brasileiras e depois você vai para as internacionais. Maria, exemplo de simulação internacional. Temos mentoria na plataforma, vão lá pesquisar depois. Já temos da Harvard Moon, que foi a que eu participei, a simulação oficial da ONU de Harvard. Temos da Oxford Moon, já dei mentoria sobre isso. Essas duas. Além dessas, Maria, qual outras que tem? A simulação da Universidade de Yale, a simulação da Universidade de Stanford, a simulação da Universidade de Cambridge, a simulação da Universidade de Cornell. Então, o que é legal você fazer? Participa de várias simulações brasileiras. O que é várias? Depende de cada pessoa. Algumas pessoas, elas começam a debater muito bem a partir de 5 simulações. Outros precisam de 10, porque talvez não tenha tanta facilidade com a comunicação. Então, vai depender do seu caso. Mas, a partir do momento que você se sentir confortável, fala, Maria, tô falando bem? Já sei as regras da simulação, já sei o que é moção de não sei o que, moção de não sei o que, eu já sei tudo o que é isso. Aí, agora, eu vou aplicar para a simulação internacional, que são simulações que ocorrem em inglês com pessoas do mundo inteiro. A aplicação delas é super simples, só que pede que você tenha uma certa experiência em simulações da ONU. Por isso você tem que participar de simulações antes. Participe de simulações, fique bom e vá para as internacionais. É assim que você vai fazer. Por quê? Você vai chegar na simulação de Harvard, que foi a que eu participei, eu representei a delegação de Bangladesh no debate da educação feminina ao redor do mundo. Eles não estão lá para te ensinar nada, tem que chegar sabendo, entendeu? Então, você tem que ser bom. Essa é minha recomendação. Algumas pessoas falam, Maria, eu participei de 2 simulações e apliquei para a simulação de Oxford. Beleza, mas eu não recomendo.